Fala, concurseiro, professor Jean Valdem na área. Galera, recentemente eu fiz uma publicação no Instagram apresentando para vocês os ciclos do poder de polícia, certo? E alguns alunos vieram no meu direct e vieram perguntar qual era o ciclo, que o STF tinha mudado, vieram me questionar essa situação. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar melhor para vocês, né? Então, esse vídeo vai ser um vídeo para explicar o que são os ciclos de polícia e também quais são os ciclos de polícia que podem ser delegados a pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação. Olha aí. Então, o que nós vamos trabalhar hoje são os ciclos do poder de polícia e a sua delegação. Vamos lá. Pô, primeiro eu preciso mostrar para vocês o que é que seria o poder de polícia, né? Qual o conceito que eu tenho de poder de polícia? Veja, o conceito de poder de polícia, ele é bem interessante porque a doutrina sempre traz ali uma ideia sempre que fala de limitar, restringir, né? Então, eu trago aqui o conceito de um doutrinador muito bom, né? No caso aqui seria o Carvalho Filho, né? O José de Santos Carvalho Filho, lá do seu Manual de Direito Administrativo, lá na página 70. Olha o que ele diz, ó. Poder de polícia é a prerrogativa do direito público que, calçada na lei, veja que o poder de polícia não é totalmente discricionário. Eu preciso ter a vinculação da lei aqui, que autoriza a administração pública, olha a palavra-chave, restringir o uso e o gozo de liberdades e de propriedade em favor do interesse da coletividade. A ideia do poder de polícia, ela vem ali pautada no princípio da supremacia do poder público sobre o particular. Veja que o poder de polícia, ele traz a ideia de condicionar, e restringir o uso e o gozo de quê, professor? De três coisinhas. De bens, atividades e direitos individuais. Então aí eu tenho aí mais ou menos a ideia do que o poder de polícia pode fazer. Tranquilo? Mas vamos agora trabalhar quais são os ciclos. Porque o poder de polícia, a doutrina majoritária, divide o poder de polícia em 4 círculos. Olha aí. Dos 2 primeiros é a ordem de polícia. A ordem de polícia, também chamada de legislação, nada mais é do que a prerrogativa da administração pública de editar normas que os particulares devem seguir. Por exemplo, se eu quero tirar minha carteira de habilitação, eu vou ter que cumprir requisitos que o CTB traz para a gente, o Código de Trânsito Brasileiro. Então, olha aí, é o atributo da imperatividade impondo o quê? Restrições aos particulares, dentro dos limites da lei. Está vendo aqui? Independente de sua concordância. Então, veja que aí eu tenho o atributo do poder de polícia chamado de imperatividade, também chamado de coercitibilidade, que a administração pública pode exercer sua vontade mesmo sem a autorização, mesmo sem o consentimento do particular. Já o consentimento de polícia é quando a administração pública ela faz uma delegação, ela entrega para o particular o exercício de alguma função. Por exemplo, quando você pega a sua habilitação, quando você pega a sua licença para dirigir, licença para o porte de arma, a administração pública está dando consentimento do poder de polícia a você. Olha o que é a definição. Está presente nas hipóteses em que a lei autoriza o exercício de determinada atividade condicionada à aceitabilidade estatal. Como assim, professor? A administração pública ela vai poder fiscalizar. Então, por isso que o nosso próximo ciclo é o quê? A fiscalização de polícia, que é o quê? Decorre da possibilidade conferida ao ente estatal de controlar as atividades submetidas do poder de polícia, com o intuito de verificar o seu cumprimento. Aí eu tenho como exemplo as blitz, né? Você vai ser parado, na blitz o que é que acontece? Ele vai pedir a sua documentação para saber se você tem o poder de exercer o poder de polícia, que é o quê? De dirigir veículo automotor. Só que eu tenho o último ciclo, que é a sanção do poder de polícia. Olha lá. Sanção do poder de polícia nada mais é do que a multa de trânsito. Seria, como exemplo, a multa de trânsito. Ele fala, ó, é a atividade da polícia administrativa que pode ensejar a aplicação de penalidades, notadamente nas situações que se verificam no descumprimento
das normas impostas pelo poder público. Então perceba aí, meus alunos, que aí eu tenho um ciclo, eu tenho 4 ciclos do poder de polícia. Para eu poder mostrar para vocês qual é o que é delegável e qual é o que não pode ser indelegável, eu preciso mostrar para vocês 2 posições. A posição do STJ e a posição do STF, a anterior e a posição atual do STF. Então acompanha aí junto comigo. Olha lá. Então, eu tenho aí o poder de polícia junto com a delegação. Olha aí. Antes, né, a posição do STJ, eu tenho aí, ó, consentimento e a fiscalização são delegáveis. Consentimento, isso é você pensar na licença para dirigir. Por isso que você, como particular, pode dirigir veículo. E fiscalização, eu posso delegar também para um órgão para fiscalizar por isso que tem os órgãos de trânsito, né? E eu tenho aqui a ordem e a legislação, né? A ordem, a legislação e a sanção são indelegáveis. Agora, cuidado, isso aqui é para o STJ. Uma posição anterior do STF, tá aqui, uma posição anterior, o STF concordava com o STJ. Perceba aí na tela de vocês que tanto a ordem quanto a sanção são indelegáveis e o consentimento e a fiscalização são delegáveis. Só que aconteceu o seguinte, houve uma votação lá no STF em 2020, né, que eles criaram a seguinte tese, que se uma pessoa jurídica for fazer parte da administração indireta, muito cuidado com isso, se a pessoa jurídica faz parte da administração indireta, que o capital é exclusivamente público, não, majoritariamente público, ou seja, as sociedades de economia mista, elas podem realizar o quê? A sanção do poder de polícia. Elas podem sancionar como prerrogativa do poder de polícia. Isso aconteceu com um órgão de trânsito, lá de Belo Horizonte, que é a BH Trans. Que o BH Trans ela é uma sociedade de economia mista. Então veja aí qual foi a tese fixada pelo STF. Acompanha aí. Olha aí. É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei, tá vendo aqui, pessoal? A pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração indireta e que o capital social seja majoritariamente, ou seja, maioria pública. E que preste, olha só, exclusivamente serviço público, atuação própria do Estado, em regime não concorrencial. Então perceba aí, meu caro aluno, que só pode ser delegada a sanção para pessoas jurídicas de direito privado que faz parte da administração indireta. E detalhe, tem que ser sociedade de economia mista. Por quê? Porque o capital é majoritariamente público e também que ela não esteja no regime concorrencial, consequentemente presta serviço público. Por isso que a atividade econômica não pode ser incluída. Porque se fosse atividade econômica, teria ali a concorrência. Aí você parar e pensar, Banco do Brasil exerce atividade econômica. Ele concorre com quem? Concorre com outros bancos particulares. Sacaram aí? Então, isso aí eu acredito que serão as pegadinhas dos concursos. Para vocês não ficarem aí voando, eu vou trazer umas questões aí para que vocês analisem junto comigo. Olha aí, como já foi cobrado isso em prova? Segundo a jurisprudência pacífica do STF, certo? É possível a delegação do poder de polícia à sociedade de economia mista. Cara, veja, essa questão aqui, ela está errada. Por quê? Porque não é toda sociedade de economia mista. Aí você pode perguntar assim, professor, mas a questão não estaria incompleta? Mas veja, eu tenho que entender que eu tenho a sociedade de economia mista, que ela seria, que presta serviço público, né? Eu tenho aqui que presta serviço público e eu tenho a que faz atividade econômica. Então não são toda, não é toda. Por isso que aqui o item está errado, porque a banca ela generalizou. Então por isso que o item foi considerado errado. E ainda tem mais. É pacífico essa posição? Sim, porque foi a posição do pleno. Teve votação do pleno do STF. Olha essa outra aqui que foi delegado de polícia para a Polícia de Sergipe, Polícia Civil de Sergipe. O poder de polícia é indelegável? Errado. Porque eu tenho as fases que são delegáveis. Perfeito? E como é que as bancas poderão cobrar no futuro? Por isso que eu trago aí algumas questões para vocês também. Aí, questões inéditas aí do direito no lance. Acerca do poder de polícia da administração pública, julgue o item a seguir. O poder público poderá delegar
o poder de polícia por meio de lei, certo? As pessoas jurídicas da administração pública indireta, certo? Com capital majoritariamente público, certo? E que prestem exclusivamente atividade econômica. Questão errada, é exclusivamente serviço público. Olha aí como as bancas no futuro vão começar. Vamos copiar, já estou vendo que vamos copiar. Olha outra aí, ó. O poder público poderá delegar o poder de polícia, certo? Por meio de lei, certo? As pessoas jurídicas da administração pública indireta, certo? Com capital inteiramente público. Olha só, aí aqui já entraria quem? As empresas públicas, galera, sacou? Sacou? Então aí eu tenho aí a grande sacada. E o restante está tudo ok. E que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria ao Estado em regime não concorrencial. Por isso que esse item vai ficar como errado. Então logo, logo as bancas estarão fazendo aí esse trocadilho e eu quero que a partir de hoje você fique atento com relação a isso. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Então, qualquer coisa, estou à disposição. Até mais, pessoal.